Você está preparado para testemunhar o começo da luta mais esperada de Boruto e o Blue War? O vilão mais misterioso, aquele que declarou o mais forte, finalmente vai entrar em ação, o adversário dele. Ninguém menos que o temido Mamute, o único Shinju que o mangá está segurando até agora como um trunfo escondido. Mas, por que tanto suspense? Por que essa luta está sendo adiada a tantos capítulos? Hoje, a gente vai destrinchar tudo. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Pausa Nerd. No vídeo de hoje, o papo será por que Ikimoto está brincando com a nossa cabeça. Quem acompanha o mangá de Boruto já percebeu que a construção dessa luta entre Daemon e Mamute está sendo feita de um jeito totalmente diferente de tudo que vimos até agora. Enquanto os outros Shinjus já saíram da dimensão, invadiram Konoha, lutaram, apanharam, outros foram destruídos, Mamute está só ali esperando como se fosse uma peça guardada para um momento decisivo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Por que Ikimoto está segurando tanto esse personagem? O que realmente está por trás da demora de Mamute? E o que a gente pode esperar quando ele finalmente entrar em ação? Então já mete aquele like maroto no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora mergulhar fundo nesse mistério. Para começar, vamos olhar o que está acontecendo com os outros Shinjus. Jura já está no mangá faz tempo, enfrentou Sarada, Kawaki, Boruto e continua ativo até o momento. Matsuri foi para o deserto, teve sua missão, enfrentou Konohamaru, Boruto e acabou sendo destruída. Hidari também já deu as caras, foi até a Vila da Folha, ao lado de Jura, e teve seu momento de batalha contra Sarada e também contra Boruto. Até o Shin, que acabou de virar um Shinju, já foi pro deserto, lutou e também foi derrotado por Sarada. Mas e o Mamute? Até agora nada. Mesmo quando os outros já saíram do esconderijo, invadiram Konoha, sequestraram a Himawari, foram para o deserto e o Mamute continua ali, parado. E aí vem a grande pergunta: por quê? Galera, a resposta está bem debaixo do nosso nariz e se chama Daemon. O alvo de Mamute é a Eida, mas como ele chega até ela? Se o irmão dela, o próprio Daemon, está sempre ao lado dela. O Ikimoto está segurando essa luta de propósito porque ele sabe que quando Daemon e o Mamute se enfrentarem, o mangá simplesmente vai explodir. O suspense está sendo construído há muitos capítulos e não é por acaso. Até quando Jura e o Hidari foram para Konoha, Mamute permaneceu imóvel no esconderijo, claramente esperando o momento certo para agir. E teve uma vez que quase rolou um encontro entre os dois. Foi quando a Eida tentou usar o seu Sharingan para espionar os Shinjus e acabou aparecendo por acidente no plano de visão de Mamute. Isso deixou ela completamente apavorada, porque teoricamente ninguém deveria conseguir vê-la nesse estado. Mas Mamute viu e isso aumentou o medo dela, ao ponto de ela nem querer tentar espionar os Shinjus novamente. Desde então, Mamute continua como uma sombra, só observando e esperando o momento certo para atacar. Mas calma, o pouco que a gente viu dele já foi o suficiente para mostrar que o bicho é bruto. Naquela cena em que Boruto foi até a dimensão dos Shinjus, Mamute o atacou com uma velocidade absurda. O Boruto, que hoje está um pouco abaixo do nível de força, talvez do que Daemon, vimos essa luta rápida contra Mamute naquela dimensão do 10 caudas juvenil. Boruto só teve tempo de levantar o braço para tentar se defender, mas mesmo assim foi arremessado com força total contra a parede. Depois, o Boruto tentou contra-atacar usando seu estilo relâmpago e o resultado não fez nem cócegas. Logo em seguida, o Mamute abriu uma boca gigantesca saindo da própria mão, mostrando que ele também tem a capacidade de transformar parte do corpo, assim como Hidari. Agora vamos falar de poder real. Se o Code foi dito ser mais forte do que Jigen e foi completamente humilhado por Daemon, o que isso significa para o Mamute? Simples, ele precisa ser ainda mais forte. Não tem como colocar Daemon contra alguém abaixo do nível de força e poder do que Code, seria só mais uma humilhação. Então o Mamute precisa vir com um nível de força bruta, velocidade e resistência muito acima do que vimos até agora. E o pouco que vimos dele enfrentando Boruto já indica que ele tem um poder físico e monstruoso. O Ikimoto está guardando esse momento com o personagem como um trunfo. E claro, o Mamute tem mais habilidade do que ainda não foram mostradas. Talvez ele consiga criar múltiplos corpos, tipo clones, ou tenha habilidade especial que vai colocar Daemon em apuros pela primeira vez. E se tem uma coisa que os fãs estão esperando é ver Daemon finalmente tendo dificuldade numa luta. Até agora ninguém encostou um dedo nele, mas será que Mamute vai ser o primeiro? E não dá para deixar de falar das visões de Kashinkoji. No capítulo 23, o mais recente, a gente viu vários flashes do futuro possíveis. Em uma dessas visões, apareceu claramente Daemon em um cenário que dá a entender que ele está prestes a enfrentar alguém. Em outras palavras, Mamute parece
estar sozinho na mesma mansão onde Eida e Daemon moram. O que isso significa? Que o confronto entre os dois está cada vez mais próximo. E tem mais, uma das teorias mais fortes da comunidade é que Mamute pode ter o poder de dividir, tipo, criar várias cópias dele mesmo, o que deixaria a luta ainda mais imprevisível. Agora, vamos falar de previsão. Pelo ritmo atual do mangá, é bem provável que Kawaki enfrente o Jura primeiro. Essa batalha deve ocupar pelo menos mais uns 2 capítulos. Depois disso, vamos ter os desfechos do Arco do Deserto, com personagens como Gaara e o Shinki saindo do selamento. E só então o Jura deve voltar para a dimensão ou esconderijo dos Shinjus, e possivelmente levar o Mamute junto para a Vila da Folha. Ou seja, se tudo seguir como está, essa luta entre Daemon e Mamute só deve acontecer lá para o capítulo 30 de Boruto Two Blue War. A gente está falando de, no mínimo, mais uns 2, 3 meses de espera. Mas, galera, uma coisa é certa, o Ikimoto está criando um terreno perfeito para essa luta. E o Daemon finalmente vai encontrar um oponente que pode representar uma ameaça real? E o Mamute, com todo esse suspense em torno dele, precisa entregar uma performance digna. Se ele não for muito mais forte do que Code, vai ser só mais um para ser esmagado. Mas se o Ikimoto fizer tudo certo, essa luta pode ser uma das mais épicas de toda a história de Boruto Two Blue Vortex até agora. E agora, eu quero saber, o que você acha que vai acontecer? Mamute vai conseguir encostar no Daemon? Ou vai ser mais uma humilhação, como foi assim com o Code? Comenta aqui embaixo sua opinião e bora trocar aquela ideia nos comentários. Se curtiu esse vídeo, deixe seu like, isso nos ajuda demais o canal a continuar crescendo e faz com que eu entregue mais conteúdos assim para vocês. E se você ainda não for inscrito, já se inscreve agora, porque tem muito mais conteúdo e análise de Boruto vindo por aí. Aliás, já está aparecendo mais um vídeo incrível agora mesmo. Clica nele e continua aqui maratonando nossos vídeos. Valeu demais por assistir esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!